Com o avanço da vacinação e a redução no número de mortes, o Ministério da Saúde disse que poderá acabar com o caráter pandêmico da Covid e que o governo avalia rebaixar para endemia a situação da Covid-19 no país. A nova meta do presidente Jair Bolsonaro em relação à Covid-19 é declarar o fim da pandemia no Brasil. A defesa pública da ideia ocorreu no último dia 3 e agora os técnicos do Ministério da Saúde trabalham para executar a tarefa. Acontece que o Brasil não tem esse poder, já que a pandemia é mundial. O que poderia ser feito, na verdade, é a declaração do fim da emergência em saúde pública no país, em vigor desde o dia 4 de fevereiro de 2020. O governo federal decretou hoje oficialmente emergência sanitária e mandou para o Congresso um projeto de lei com medidas contra a epidemia do novo coronavírus. Mas essa decisão precisa levar em conta inúmeros critérios. Um deles é que a própria Anvisa terá que buscar um novo regulamento para permitir a distribuição de vacinas e medicamentos que hoje estão no mercado com autorizações emergenciais. E o fim da emergência em saúde também depende de uma análise de dados nas diferentes regiões do país. Já são várias as cidades que adotam novas medidas importantes, como a retirada de máscaras, cada uma em um grau diferente. A partir de hoje, os moradores de Betim não precisam mais usar máscaras em espaços abertos. Mudança de protocolos na pandemia neste final de semana aqui no Rio Grande do Sul. O governo do estado retirou o uso obrigatório de máscaras para crianças com menos de 12 anos. Depois de uma reunião do Comitê Científico, a Prefeitura do Rio decidiu que as pessoas não precisam mais usar máscaras em nenhum ambiente fechado. Afinal, a Covid já pode ser considerada uma doença endêmica, em que é possível administrar novos casos sem o risco de sobrecarga dos sistemas de saúde? Quais são os critérios que determinam essa constatação? E quais são os pontos importantes que devem ser levados em conta na hora de decidir pela retirada ou não do uso de máscaras? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Fique com a gente. Doutor Júlio Croda, o Ministério da Saúde está avaliando a possibilidade de reclassificar a Covid e passar a tratá-la não como pandemia, mas como endemia. Isso faz algum sentido, uma vez que a gente sabe que quem decreta a existência de uma pandemia é a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão transnacional? Não faz nenhum sentido, né? Acho que a fala foi inapropriada, porque a OMS que realmente declara o fim da pandemia. E para isso é necessária uma redução importante de casos, hospitalizações e óbitos em diferentes países, de pelo menos 3 continentes. Então é impossível um país, um estado, uma cidade decretar o fim da pandemia. O que pode ocorrer é retirar o status de emergência em saúde pública ou modificar os indicadores que levaram a essa decisão de decretar a Covid como uma emergência em saúde pública. Para isso é necessário um trabalho técnico, identificar qual seria o nível de endemicidade a partir de agora do Covid, ou seja, o novo normal a partir de agora em termos de número de casos, de hospitalizações e eventualmente óbitos. Doutor Júlio, quais são os parâmetros que devem ser investigados para que eventualmente se retire a emergência de saúde pública aqui no país, embora a OMS continue tratando a Covid como pandemia? Depende muito, né, do que a gente já conhece, caso, hospitalização e óbito. Cada vez mais um olhar para a hospitalização, porque é justamente esse indicador que vai demonstrar alguma pressão sobre o serviço de saúde e, portanto, a necessidade de medidas preventivas, seja individuais ou coletivas. Os Estados Unidos, CDC, fez essa modificação desses indicadores no último dia 4 de março. We get big news from the CDC this week that focuses on living with the virus. Então, essa desassociação que a gente observou
na onda de Ômicron em relação à explosão de número de casos, mas com menos impacto nos serviços de saúde graças à ampla vacinação e aumento da cobertura vacinal. Esse indicador tem que ser discutido, deveria ser elaborado pelo Ministério da Saúde para os diferentes estados, diferentes regiões de saúde, cidades eventualmente. O que vai acontecer é que cada município, cada estado vai adotar indicadores diferentes que muitas vezes não possui base científica que justifique do ponto de vista do controle da doença e de uma previsibilidade do que vai ocorrer no futuro, principalmente em termos de pressão nos serviços de saúde. Mas, doutor Júlio, você acha que numa escala mundial já estamos próximos desse momento em que a OMS pode reavaliar a pandemia e rebaixar o status da Covid para uma doença endêmica? Quais são os indicadores que a OMS tem que observar em escala mundial para fazer essa avaliação? Eu acredito que é o número de óbitos, né, que é um indicador agregado, que está relacionado com a letalidade da doença, o risco de hospitalização e óbito. Então, quando a gente tiver uma redução importante do número de óbitos diário, isso se deve basicamente por ampliação da vacinação nesse momento, principalmente ofertar vacinas para os países mais pobres do continente africano, mas não só vacina, infraestrutura, em termos de cadeia de frios, de pessoal, muitos desses países faltam vacinadores. Eu acredito que se a gente diminui essa desigualdade de 2 doses de vacina e eventualmente de dose de reforço, talvez ainda esse ano, então ainda leva alguns meses, a gente possa reduzir o número de óbitos, evidentemente o número de hospitalizações, e o OMS possa, de alguma forma, decretar o fim da pandemia. Mas tem um fator que é impossível prever, que é o surgimento de novas variantes, né? Por enquanto, nenhuma variante escapou da resposta imune, principalmente no que diz respeito à proteção para hospitalização e óbito. As vacinas continuam protegendo para hospitalização e óbito. A gente tem que aguardar o que vai acontecer no futuro, não tem como a gente prever se novas variantes irão surgir com esse escape importante, que seja necessário, por exemplo, vacinar novamente toda a população com a vacina adaptada. Então, essa é a grande incerteza que existe nesse momento. Se a gente continuar tendo variantes que continuem sendo sensíveis, principalmente para garantir proteção para hospitalização e óbito, eu acho que a gente vai caminhar para a redução do número de óbitos nos próximos meses. Estudos mostram que pessoas recuperadas da Covid-19, mesmo não tendo anticorpos detectáveis, estão protegidas de uma nova infecção, ao menos por um período de tempo. Isso acontece porque o nosso sistema imunológico é capaz de gerar o que os cientistas chamam de memória celular. Essa memória permite que células de defesa consigam identificar e combater novamente o vírus da Covid-19. Doutor Júlio, tem uma questão que o senhor levanta há muito tempo, que se chama resposta celular. As variantes escapam eventualmente das vacinas, como é o caso da Ômicron, mas mesmo assim a combinação entre a vacina e a característica do vírus acaba reduzindo a letalidade. Está consolidado que, de fato, o que está acontecendo é que as pessoas estão desenvolvendo uma resposta celular e isso tem ajudado bastante todo o planeta a enfrentar a pandemia agora? Com certeza, Roberto. A gente tem já estudos com a Ômicron, comparando com outras variantes, evidenciando que a resposta celular ela permanece, mesmo com o surgimento de novas variantes, na mesma intensidade e com uma duração bastante apropriada, de 6, 9 meses, sem perda importante da proteção, principalmente para a população geral. E a gente tem um problema dos idosos, né, porque eles respondem inicialmente menos à vacina, mas, no geral, a proteção é extremamente elevada, mesmo nesse grupo, o que faz com que a gente tenha esperança no que diz respeito à proteção e, eventualmente, se tiver necessidade de vacinação, não será essa dose de reforço ofertada num curto espaço de tempo, que inviabiliza, do ponto de vista prático, uma proteção populacional adequada. A gente espera que, se tiver necessidade de dose de reforço, que isso ocorra a cada ano, no mínimo, podendo ser um tempo até maior do que isso, talvez nos grupos que sejam mais vulneráveis, como os idosos, imunossuprimidos, eventualmente pessoas com comorbidade.
não muito diferente do que já acontece para a vacina de influenza. Então, a gente tem muita esperança, né? E a Omicron trouxe essa esperança porque geneticamente ela é muito distinta da variante alfa, beta, gama e delta. E mesmo ela sendo muito diferente, as vacinas continuam protegendo para hospitalização e óbito, justamente por conta dessa resposta celular. Agora, doutor, o senhor acha que não seria o caso de pensar já agora em ofertar uma 4ª dose, pelo menos para os idosos? Porque, por exemplo, os 2 maiores hospitais de referência em Covid aqui no Brasil, que são Emílio Ribas em São Paulo e o Ronaldo Gazola no Rio, mostravam no início de fevereiro que entre 70% e 90% dos mortos pela doença eram pessoas não vacinadas ou com esquema de vacinação incompleto. E aí, no fim de fevereiro, esse percentual cai para 50%, e na outra metade das vítimas estão justamente idosos que tomaram a 3ª dose ainda em novembro, né? Quer dizer, já tem alguns meses. Isso não indicaria uma necessidade já mais imediata de uma 4ª dose, pelo menos nesse público? A gente tem que entender que falta dados, né? Eventualmente, esses dados ecológicos que a gente chama, né, de aumento de hospitalizações, o aumento de risco em pessoas completamente vacinadas, mais na faixa etária, chama atenção. Concordo com você, Carol, a gente tem que gerar essas evidências. A gente tem dados de Israel com vacina de RNA, mostrando que a 4ª dose não trouxe um benefício a mais, mesmo para esse grupo específico populacional de idosos, mas o nosso esquema vacinal aqui no Brasil foi diferente. A maioria desses idosos receberam esquema primário com Coronavac. Em São Paulo, muitos receberam dose de reforço com Coronavac, outros dose de reforço com Pfizer, e a gente não tem nenhum dado de efetividade de vida real da proteção desses esquemas vacinais e qual seria a duração. Eventualmente, você pode ter uma proteção inicial após a dose de reforço, mas a gente não sabe, por exemplo, por quanto tempo dura essa proteção após o reforço com Coronavac, após o reforço com Pfizer em quem tomou Coronavac. Então, a gente precisa gerar essa evidência. Se é necessário, por exemplo, dar uma dose de reforço com 2, 3 meses, com 4 meses, com 6 meses, mas lógico, você traz de evidência do que a gente está observando nesses grandes hospitais, serve de alerta para que o Ministério da Saúde possa gerar o mais rápido possível essas evidências e possa ter uma recomendação mais precisa de quando essas pessoas deveriam tomar uma 4ª dose no nosso contexto, no contexto do Brasil, que é diferente de outros países, justamente porque nosso esquema vacinal foi diferente em relação à série primária e às doses de reforço também. Doutor Júlio, da última vez que o senhor esteve aqui conosco no Ao Ponto, afirmou que no final de fevereiro essa onda da Omicron começaria a arrefecer e isso de fato aconteceu. E agora todo mundo se pergunta em que medida o carnaval, as aglomerações que ocorreram durante o carnaval terão reflexo, portanto um repique de casos. O senhor teme um repique? E se houver um repique, ele é grave ou a gente pode lidar bem com ele? Eu acho que a gente, vive um momento, né, e se a gente comparar com os outros países, de ampla circulação de Ômicron, né? A gente teve o pico da Ômicron no que diz respeito ao número de casos, hospitalizações e óbitos. A gente tem uma população que recebeu 2 doses, estamos entre 70% e 80%, estamos avançando na dose de reforço. Então, nesse momento, no momento que ocorreu o carnaval, lógico que o carnaval está associado a maior transmissão. São eventos de massa grandes. No centro de Vitória, os moradores registraram festa de carnaval todas as noites, com muita gente aglomerada. Entretanto, a gente tem, no contexto de uma variante que já circulou bastante, que é a variante Ômicron, pouco suscetíveis. Lógico que se tivesse uma nova variante, a gente poderia ter um repique mais importante, o início de uma nova onda. Mas, até o momento, nós não temos nenhuma evidência de circulação de novas variantes. A gente teve um número de casos muito elevado, decorrente da Ômicron, combinada com uma elevada cobertura vacinal. Então, é muito pouco provável que a gente tenha um repique importante relacionado ao carnaval. O que a gente pode observar eventualmente,
é uma diminuição na velocidade da queda, mas eu não acredito que a gente venha a ter um repique associado ao carnaval, justamente por conta desse cenário. Ampla circulação da Ômicron anteriormente ao carnaval e elevadas coberturas vacinais. Doutor, o senhor está traçando aí um cenário de uma certa tranquilidade, né? Realmente temos taxas de transmissão baixas nesse momento em cidades como Rio, São Paulo, alta cobertura vacinal. Diante disso, o Rio, por exemplo, já decidiu até abolir a obrigatoriedade do uso de máscaras e está avaliando acabar com a cobrança de passaporte vacinal. Como é que o senhor vê essas medidas nesse momento? É hora realmente de flexibilizar dessa forma? Os indicadores do Rio, quando a gente compara principalmente com os indicadores do CDC, eles são indicadores muito bons, mostrando que tem baixa transmissibilidade, tem baixo número de casos, de hospitalizações, positividade dos testes. Então, sim, é o momento de se discutir essas flexibilizações. Entretanto, é interessante a gente flexibilizar de maneira gradual, para a gente justamente avaliar o impacto de cada flexibilização. Então, eventualmente, liberar máscaras em ambientes abertos, depois em ambientes abertos associados à aglomeração, ambientes fechados, em escolas. Tem a parte dos serviços de saúde, que eu acho que a gente deveria manter por mais tempo a obrigatoriedade do uso de máscara, e isso não ficou claro na decisão do Rio de Janeiro. Então, lógico, a discussão é importante, trabalhar com indicadores que possam, de alguma forma, orientar o gestor e a população no sentido de quando a gente tem uma baixa, média, elevada transmissibilidade, é importante para a gente ter uma avaliação de risco, entender quando se deve flexibilizar, quando se deve retroagir no ponto de vista da flexibilização, mas a gente pode fazer isso de forma mais lenta, avaliando o impacto de cada medida. O Rio está apostando, né, está sendo, de alguma forma, precipitado do ponto de vista da flexibilização total e transferindo essa responsabilidade para o cidadão comum, para as empresas, né? A gente vai observar se eles estão certos ou não só ao longo do tempo, é impossível prever, né? Eles estão acreditando por ter uma elevada cobertura vacinal, e realmente a cidade do Rio é uma das cidades que tem maior cobertura vacinal, mais de 90% da população elegível vacinada, mais de 50% da população elegível para dose de reforço vacinada, que por conta dessa excelente cobertura vacinal e por conta do passado de ampla circulação de outras variantes, isso vai criar, de alguma forma, uma certa barreira, principalmente no que diz respeito à proteção para hospitalização e óbito. O tempo vai dizer se eles estão corretos ou não. O que eu acredito que seria recomendável quando a gente trabalha com tantas incertezas é fazer essa flexibilização de forma mais gradual a cada 2 semanas. E aí tem um aspecto específico nesse ponto que é super controverso, que diz respeito às crianças, né? Parece que essa campanha contra a vacinação de crianças que partiu da parte do presidente da República surtiu efeito. Tem um percentual ainda inferior ao desejado de crianças vacinadas. A decisão está com os pais, portanto, de manter os filhos com máscara ou não na escola. O que o senhor tem a dizer a esses pais? Eu acredito que é importante, assim, a vacinação em crianças, né, ela realmente reduz o risco de hospitalização e óbito. E a Covid, ela matou mais do que qualquer outra doença imunoprevenível no Brasil. Então, assim, seria interessante até a gente, pelo menos, ter uma elevada cobertura vacinal nessa população, a gente manter o uso de máscara, né, justamente porque nesses ambientes existe uma elevada transmissão. Se você tem uma população importante não vacinada, você tem um risco maior de hospitalização e óbito, né? Lógico que os indicadores epidemiológicos é importante levar em conta. Se você tem baixa transmissão em toda a comunidade, esse risco dentro das escolas também diminui. Então, é importante avaliar com cuidado, como recomendação individual, pelo nível de endemicidade de cada região, seria prudente sim manter o uso de máscaras. Doutor Júlio, quando é que a gente vai ter que se preocupar novamente, né? Qual é o sinal de alerta para a gente talvez ter que voltar com algumas medidas protetivas? É quando surgir uma nova cepa, uma cepa que tem escape vacinal? Quando é que a gente tem que acender o sinal de alerta novamente? Bem isso, Carol. Quando surgir uma nova variante que tem um escape importante,
de resposta vacinal, que seja mais transmissível, que se torne predominante. Por isso que a gente ficou tão alerta para a variante Ômicron, né? Porque era uma variante geneticamente totalmente diferente das outras variantes, tinha uma elevada transmissibilidade, uma taxa de contágio de 10, e se as vacinas tivessem uma perda importante de proteção para hospitalização e óbito, seria um problema enorme para toda a humanidade, porque a gente teria que adaptar nossas vacinas para essas novas variantes e revacinar toda a população. Então, o risco a médio e a longo prazo é esse, e vamos ver, a gente não tem como prever como as novas variantes irão se comportar em relação a esse escape de resposta imune. Esse é o sinal de alerta, com certeza, surgimento de novas variantes. Doutor Júlio, a Anvisa já liberou 6 tipos de medicamentos, são coquetéis, são compostos de medicamentos ou uma medicação específica que pode ajudar no tratamento de Covid. Só que eles ainda não estão disponíveis na rede pública. Para qual público esses medicamentos são indicados e se faz algum sentido não tê-los no SUS nesse momento? Assim, esses medicamentos são medicamentos de elevado custo, mas a hospitalização e enfermaria em leitos de terapia intensiva também tem elevados custos. E algumas dessas medicações têm uma eficácia bastante elevada na prevenção de hospitalização e óbito. O Remdesivir é o primeiro medicamento a obter registro no Brasil com indicação na bula para tratamento da Covid. Então, assim, a gente tem que sempre pesar, né, vamos dizer, os benefícios e o custo associado àquela intervenção. A gente sabe que idosos, pessoas com comorbidade, imunossuprimidos, ele tem maior risco de hospitalização e óbito, né, por Covid-19. Então, eventualmente, o impacto seria muito maior de estar se utilizando essas medicações nesse público. Então, sim, né, eu acho que é um público bastante expressivo, mas associar a vacina com medicações que também reduzam a letalidade vai permitir menos impacto sobre o serviço de saúde. Então, essas pessoas são os mesmos grupos populacionais que não respondem bem à vacina do ponto de vista imunológico. Então, você associar a vacina, uma estratégia de vacinação coletiva, uma estratégia de tratamento que é extremamente eficaz para prevenir hospitalização e óbito nos grupos com maior risco de hospitalização e óbito, seria muito prudente do ponto de vista do tratamento dessa doença e de reduzir ainda mais a letalidade. Eu acredito que essa associação é que faz com que a gente possa mudar o status de pandemia para endemia, porque poucas pessoas irão morrer decorrente do Covid. Doutor Júlio Croda, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Um abraço e a gente fica à disposição para outras oportunidades, falar um pouco a respeito do Covid novamente. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.